Olá, está no ar mais um Extracampo. E hoje vamos falar tudo sobre a rodada do Brasileirão no fim de semana. Vamos ter a derrota do Cruzeiro contra o São Paulo no Morumbi, o empate do Galo no Independência e muito mais. Tudo isso com análise afiada do nosso time de comentaristas. Não sai daí, é já já! Essa nega promete, olha essa nega na passarela. E aí, agora a gente pode dar o pontapé inicial no nosso programa. E para começar, já vou pedir a participação de vocês de casa, que pode dar o seu palpite aqui com a gente. Você pode entrar na nossa fanpage no Facebook. O endereço é www.facebook.com/TV Univale. Dê o seu comentário, participe conosco e a gente vai começar a falar tudo sobre futebol agora. Nosso programa. Para começar, eu quero saudar aqui a nossa bancada, já começando com o nosso sócio do Extracampo, André Montoifel. Sócio torcedor. Sócio torcedor, claro. E aqui jogando pela minha ponta direita com muita velocidade, eu tenho o Davi Nogueira. Meus amigos, sejam bem-vindos à nossa arena. Vou começar o programa de hoje. Eu quero saber o destaque de vocês nesse fim de semana, o que de melhor aconteceu e quem brilhou, quem foi que deixou a sua marca. André, o que você acha? Olá a todos telespectadores do Extracampo. Saúdo também o Davi, que está hoje no segundo programa dessa nova temporada do Extracampo. Também o Vinícius. Olha, o destaque da rodada para mim, sem dúvida, é o São Paulo. Não tanto por ser uma vitória sobre o líder do campeonato, mas por ser uma vitória maiúscula como foi. O São Paulo entra de vez na briga pelo título brasileiro. Certeza. Davi, sua opinião sobre essa semana? Acho que o destaque desse final de semana foi justamente o jogo do Cruzeiro e São Paulo. A vitória do São Paulo coloca mais tempero nesse campeonato brasileiro, que se o Cruzeiro vencesse o jogo no Morumbi, abriria 10 pontos de vantagem, seria uma vantagem muito grande, muito difícil de ser revertida. Agora não, isso dá confiança para o time paulista de correr atrás do time do Cruzeiro. 4 pontos é uma diferença considerável, mas não é impossível de se tirar. O time do São Paulo já tirou vantagens maiores do que essa em 2008 contra o time do Grêmio. E vamos ver aí, então, faltam quantas rodadas para o campeonato acabar? Acho que a segunda, né? Essa é a segunda rodada do retorno. Tem 17 jogos. Tem muita coisa para acontecer ainda no campeonato brasileiro. Muita água para rolar debaixo dessa ponte. E dando prosseguimento aqui no nosso primeiro bloco, vamos falar de Cruzeiro, né? Já foi o destaque de vocês dois. E foi até São Paulo pegar o time da casa no Morumbi e saiu derrotado. Era a chance de abrir uma vantagem maior, como o Davi disse, ou poderia ser a deixa do São Paulo para reacender a briga do campeonato. Foi o que aconteceu. São Paulo venceu e a gente vai conferir agora como é que foi essa partida. Vamos ver os gols. E olha, é bom citar como o jogo foi bem heterogêneo nas fases iniciais. Foi um jogão, né? Daqui a pouco a gente vai ter os gols, a gente vai poder ver melhor. Foi um jogão. Mas foi uma partida digna de líderes. Exatamente. Foi um grande jogo. Eu, inclusive, estava vendo os scouts depois da partida. Foram 27 chutes a gol. Num confronto tão pegado como Cruzeiro, como São Paulo e Cruzeiro, é digno de louvores. A gente viu scouts parecidos em outros jogos do Cruzeiro, mas era o Cruzeiro contra times menores, de menor expressão, times piores, né, no campeonato, e aí era a pressão toda do Cruzeiro. Agora, num jogo pegado entre dois bons times no campeonato, aí a situação já era diferente. Engraçado que na semana passada a gente falava aqui do Cruzeiro, né, da distância do Cruzeiro em relação aos outros, e aí realmente eu acho que e é o São Paulo, né? Se fosse o Grêmio, se fosse o Botafogo, nada contra esses times, são times também. O Grêmio, time de chegada. Grêmio, Palmeiras, o Corinthians, você fala assim, são 4 pontos, né? São 4 pontos de diferença, considerável. Contra o Corinthians, contra o Grêmio, mas quando é contra o São Paulo, rapaz, e na vida do Cruzeiro, diferente, a história é diferente. Já que a gente está falando disso, a gente tem os gols agora na tela. Vamos ver como é que foi o jogo. Foi uma partida que começou com domínio relativo do Cruzeiro e depois o São Paulo conseguiu os seus gols e passou a manter o controle. Vamos ver os gols agora. O zagueiro Dedé derrubou o Ganso dentro da área. O juiz marcou pênalti. O goleiro Rogério Ceni bateu e abriu o placar. Cobrança de escanteio para o tricolor.
Allan Kardec cabeceou, Fábio espalmou e o próprio Kardec fez o segundo. Final, São Paulo 2, Cruzeiro 0. Nós viemos aqui sabendo de todas as dificuldades e tentamos jogar com os jogadores habilidosos que temos, né? E tem que se marcar também quando não tem a bola. Mas pelo que estão apresentando essas duas equipes, eu imagino que vão estar aí disputando as primeiras colocações até o final do campeonato. E relacionando um pouco o que o treinador disse, é bom frisar. É óbvio que tem rodada no meio da semana, os times têm outros compromissos, jogos até mais tranquilos, entre parênteses, bem entre parênteses. Mas no fim de semana tem clássico. Então... Para os dois, né? Para os dois. Até que ponto um clássico pode influenciar, pode condicionar o desempenho do time no topo da tabela? Sendo que são dois que estão brigando lado a lado agora. Eu acredito que a missão de São Paulo é mais complicada, não desmerecendo o Atlético, até mesmo o time do Cruzeiro é muito superior ao Atlético, não é isso. A questão é que o São Paulo briga com um adversário direto ao G4. E um time que é complicadíssimo de se jogar. É um time que não joga e não deixa jogar. O time do Corinthians extremamente fechado, a melhor defesa do campeonato. Vai jogar no Itaquerão, o estádio certamente vai estar lotado. Clássico, as coisas se equilibram demais. Será um clássico muito mais puxado que o do Cruzeiro, que vai jogar no Mineirão, do lado da sua torcida. O time do Atlético vem muito desfalcado nas últimas rodadas, perde muitos jogadores para o departamento médico, é um time que ainda não se encontrou no campeonato, o Leveira ainda não conseguiu fazer o time do Atlético ter uma cara, uma identidade. O time do Cuca todo mundo sabia de cor e salteado a escalação, a maneira que o Atlético iria jogar. O Paulo Autuori tentou colocar uma identidade no time do Atlético, não deu certo, e o Leveira até então também não conseguiu, até muito por causa dos desfalques. O time do Atlético não conseguiu se reforçar nessa janela, perdeu uma oportunidade de tentar fazer algumas trocas, algumas peças que estão no grupo, como o André, por exemplo, que não rende, é um jogador caro, tentava fazer uma busca no mercado sul-americano, não deu certo, o time do Atlético continua com esse mesmo time até o final do ano, com um certo azar de perder muitos jogadores num espaço de tempo muito curto, agora vai enfrentar o Cruzeiro. No Mineirão lotado, eu acho que o time do Cruzeiro tem uma missão menos difícil que a do São Paulo. Até porque o jogo do meio da semana também é em casa. São duas missões, né, na verdade, né? Menos complicado. Exatamente. Aliás, é uma semana que eu diria assim, que nessa disputa entre Cruzeiro e São Paulo, é uma semana que das três uma, né? Ou pode continuar no mesmo quadro, ou o Cruzeiro simplesmente perder a liderança. É possível que aconteça isso. Exatamente. O Cruzeiro perder a liderança ao longo dessa semana. Quem diria, né? Uma semana que a gente estaria com esse discurso aqui. O Cruzeiro pode perder a liderança ao longo dessa semana, né? Ou então abrir até os 10 pontos que o Cruzeiro poderia ter aberto se tivesse vencido São Paulo. Né? Claro que a gente está falando de combinações de resultados, mas o fato é que o São Paulo joga duas fora de casa contra o Coritiba, que está brigando contra o rebaixamento. Não acredito numa eventual vitória do Coritiba, mas que é possível num campeonato equilibrado. Empate, por que não? Né? E contra o Corinthians no Itaquerão, aí sim é briga de cachorro grande. E o Cruzeiro contra o Atlético Paranaense, que de vez em quando resolve aprontar contra o Cruzeiro, me parece que não fez isso no Mineirão ainda, no novo Mineirão, mas gosta de aprontar contra o Cruzeiro e também o clássico no fim de semana. O time do Atlético Paranaense está meio desfigurado. É um time que trocou de treinador. Trocou agora há pouco tempo. Muito recentemente. É um time que não consegue engrenar no campeonato. O time do Atlético Paranaense não consegue 2, 3 vitórias seguidas. É um time sem arrancada. Tinha 5 jogos que não ganhava. Exatamente. Começou o ano de maneira promissora, classificado a Libertadores, com o grande nome do Adriano, que não contribuiu em nada, né? Só com peso. Como a gente já sabia. Só com peso corporal. E depois foi ladeira abaixo, né? E estagnou depois. O Cruzeiro ganhou do Atlético Paranaense, foi em Campo Neutro, em Brasília, na terceira rodada, né? Com o time reserva. Foi um jogo O Cruzeiro estava poupando jogadores. Aliás, me parece que foi quando houve a redenção do Marcelo Moreno. Ele começou ali ele a boa fez fase 2 dele, gols, né? se não me engano. E aí ele começou a fazer gol, se firmou, porque jogava pelos reservas, né? No time titular, depois da contusão do Borges, colocava o Júnior Batista, que absolutamente não deu certo. Matava as jogadas. Adiantava o Ricardo Goulart. Não consegue dominar uma bola, né? Então adiantou o Ricardo Goulart, que também não deu certo, até que apareceu o Marcelo Moreno fazendo gol pelo time reserva, né? E aí o Cruzeiro realmente virou esse jogador matador pelo time. Agora que a gente puxou o gancho, é bom fazer uma análise das próximas 5 rodadas de Cruzeiro e São Paulo. A gente vai ver quem vão ser os adversários dos times,
onde vão pegar, confrontos fora de casa dentro, para saber quem tem a sequência mais difícil e qual é o panorama mais provável que vai dar moldes à tabela nos próximos dias. Vamos ver agora os próximos 5 jogos no gráfico, na tela. Uma análise. Aí, o Cruzeiro começa pegando o Atlético Paranaense nessa quarta, dentro de casa. Um jogo que é aquela coisa, não pode falar que é obrigação de ganhar porque o adversário apronta. Sem dúvida. Mas quem quer o título tem que ganhar. Exatamente. E para quem tem 100% de aproveitamento no Mineirão. Exatamente. Simplesmente é o melhor mandante do campeonato. Muito melhor, inclusive, do que o São Paulo. Por ser em casa, é um jogo que o Cruzeiro deve ganhar. Já o São Paulo viaja até Curitiba para pegar o rival do Atlético Paranaense, que é o Curitiba. Um jogo um pouco mais tarde, não é? Às 9 horas. Às 10 horas. 10 horas, o jogo é às 10 horas. Na rodada que vem, são os 2 clássicos já citados. O Cruzeiro vai enfrentar o Atlético Mineiro no Mineirão e o São Paulo vai até Itaquera pegar o Corinthians. Onde o Corinthians aprendeu a jogar, né? Aprendeu o que não conseguia... e precisa do resultado. O time do Corinthians, se começar a empatar demais, é o time que mais empata no campeonato, fica longe do G4. O time do Fluminense é um time perigoso, o time do Grêmio está com muita chegada, com o Filipão. Então, se bobear, o time do Corinthians pode ficar fora de uma Libertadores, de novo. Um time que tem um investimento tão caro. Essas 5 rodadas eu queria até ver a sequência dos jogos ali, ó. Porque é uma projeção positiva pro torcedor do Cruzeiro, né? Perdeu os 4 pontos, perdeu 3 pontos, né? Diminuiu de 7 para 4 pontos. Mas a sequência é positiva, porque o Cruzeiro faz 3 jogos em casa nos próximos 5 jogos e 2 fora. Sendo que é fora contra o Coritiba e contra o Sport. Muito difíceis para o Cruzeiro, historicamente falando. Sim. O Coritiba também gosta de aprontar. Foi um dos times que ganharam do Cruzeiro no ano passado, né? O São Paulo vai pegar o Vitória em casa. É o Fluminense, né? São Paulo pega o Flamengo e o Fluminense em casa, 2 adversários complicados. Vanderlei Luxemburgo conseguiu, né? Você falou do Levi Coupe dar uma cara pro Paulo Tuori, dar uma cara pro Atlético. O Luxemburgo tá conseguindo dar essa cara com o Flamengo, embora com poucos recursos, com pouco material humano, né? E pega o Grêmio fora de casa, que aliás, o Rogério Ceni sempre falou isso, né? Falou assim, olha, se tem 2 times que eu faria questão de não enfrentar nunca, são os times do Rio Grande do Sul, porque são times danados para ganhar. E o Grêmio tá numa nova fase, é um novo Grêmio, né? Fazendo um comentário um pouquinho mais descontraído, vai ser o encontro do Muricibol com o futebol copeiro do Filipão, né? Vai ser complicado. Embora o São Paulo tá perdendo esse Muricibol. O time do São Paulo tá mais incisivo, ele tá buscando mais um jogo bonito, tá buscando mais graças ao meio-campo qualificado. Claro. E Kaká. Aliás, esse é outro detalhe. O Kaká não joga contra o Coritiba e o Pato não pode jogar contra o Corinthians por questão de contratos, a não ser que o São Paulo pague uma multa rescisória, pague uma multa, né, para o Corinthians, coisa que o São Paulo acena que não vai fazer. Então, a gente também não sabe, com o quadrado mágico, né, o Pato, o Ganso, o Allan Kardec e o Kaká, o time é 100% de aproveitamento, mas não tem esse aproveitamento quando perde uma dessas peças. Não tem reposição à altura. Não tem reposição à altura. E nisso o Cruzeiro continua incomparável no campeonato. Essa também é uma oportunidade do Cruzeiro, essa próxima sequência. Setembro, outubro, é o período mais apertado do calendário brasileiro. Está tendo jogo quarta, domingo. Invariavelmente vai ter jogador suspenso, vai ter jogador lesionado, e aí o Cruzeiro pode se distanciar na tabela, pode se aproveitar disso. E isso acaba afetando a tabela inteira, porque tem times que têm em paralelo a Sul-Americana e times que têm em paralelo a Copa do Brasil. Mas é o caso de ambos. É o caso de ambos. O São Paulo na Sul-Americana e o Cruzeiro na Copa do Brasil. É verdade. Agora, falando desse jogo de domingo, né? Muito rapidamente, assim, porque eu acho que a projeção do Cruzeirense é para frente, não é o que passou, né? A derrota acho que já foi digerida, o próximo jogo do Cruzeiro é amanhã. Mas como é impressionante a irregularidade do Dedé, né? Eu fiz uma brincadeira hoje aqui na redação que o Dedé parece que ele tem momentos de Luizinho, momentos de Perfumo, e em outros ele parece o Rafael Donato, momentos de Espinosa, o Isaías Espinosa. Fica nervoso, né? Ele sempre jogos decisivos. Aquele pênalti que ele cometeu, o lance do cartão amarelo foi legítimo, foi para cartão amarelo mesmo, porque matou a jogada em cima do Pato, né? Em cima do Pato. E o pênalti, na hora que aconteceu o lance, eu falei, puxa vida, é pênalti. Antes do juiz marcar, eu já tinha. O movimento de impulsão dele em direção ao Ganso foi de falta. Ele foi aberto, com muita vontade, e perdeu o tempo de bola. Eu assisti ontem uma entrevista, uma participação do Tite no Sport TV, e o Tite falava uma coisa interessante, que a orientação que ele costuma dar para os jogadores dos times por onde ele passou é que é o seguinte, dentro da área,
você não vai para o combate, você vai para o bloqueio, você faz uma armação para cercar o Impede a adversário. progressão do ataque. Não foi, e na hora eu pensei nesse lance. Não é muito o caso do Dedé. O Dedé, ele é meio afoito, atabalhoado, tem lance que ele se perde. E naquele lance eu acho que, inclusive, você consegue ver isso no lance, se você pegar especificamente ali, na hora que ele comete a falta, ele já abaixa a cabeça e, puxa vida, olha a besteira que eu fiz. Inclusive, ele chegou a comentar na entrevista, acho que foi no intervalo após o jogo, que ele tinha consciência do pênalti que temeu ser expulso. Ele admitiu que poderia ter sido exatamente, expulso. ele temeu ser expulso naquele Aliás, momento. eu não achei, o Kaká tomou cartão amarelo por reclamação. porque não deu, o juiz não deu, o Voaden não deu cartão vermelho para o Dedé. E aí eu falei assim, o cara tá reclamando demais, né? Não foi para cartão amarelo seguido de vermelho. Não achei que tivesse sido. Mas quando o próprio jogador me contradiz, eu vou falar o quê? Não era para ter tomado cartão amarelo. Não necessariamente seja uma falta para cartão, mas se você está jogando no campo adversário, o estádio lotado, um time que briga pelo título, olha, erro de arbitragem tem aos montes. Poderia ter acontecido, ele poderia ter sido expulso. Sim. Não é muito difícil pensar nisso, não. O Dedé tem que ser mais prudente, justamente porque o time briga pelo título. O problema do primeiro cartão amarelo, que foi marcado corretamente, é que houve um lance rigorosamente igual a favor do Cruzeiro. Ele marcou a falta e não marcou, não deu o cartão. Salvo engano, foi com o Kaká. Também na verdade, o Kardec havia voltado para marcar. É o Kardec, exatamente. Ribeiro. Exatamente. Mas aí é uma questão de interpretação. Não condeno o árbitro por causa disso. Não acho que a arbitragem foi ruim. O jogo foi um de alto jogo nível. que, aliás, foi a segunda vez, né? É esse danado do São Paulo na vida do Cruzeiro. Ano passado o Cruzeiro com o Timão, o Atlético, o São Paulo tentando se encontrar, veio aqui no Mineirão e deu um nó tático no Marcelo Oliveira. Com o gol do Douglas, hoje no Barcelona. Tem aquela história de que o Dunga sabia jogar sempre, né, pela seleção, naquela primeira fase dele, sabia jogar contra a Argentina, contra a Alemanha, contra os grandes, né? Eu fico lembrando do Adilson Batista mesmo, pelo Cruzeiro, sabia jogar com maestria contra o Atlético, né? Os clássicos contra o Atlético, ganhava boa parte deles e não era tão boa assim contra outros. O Marcelo Oliveira está demonstrando, não conseguir achar o calcanhar de Aquiles do Muricy Ramalho. Sorte do Cruzeiro que o São Paulo já saiu da Copa do Brasil, deixa o São Paulo disputando lá a Sul-Americana. E não tem mais confronto pelo brasileiro. Com certeza. A bandeirinha está levantada, a gente está ficando impedido no primeiro bloco. Então tá chegando o final da primeira parte do Extracampo de hoje. Na volta do intervalo tem empate do Galo, tem mais análise. Tem também no terceiro bloco o drama da América na Série B. A gente deixa já uma expectativa em você. Brincadeira. O Extracampo está indo para um rápido break, a gente volta já, não sai daí.